Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do EmbryoCast. Hoje, dia 18 de abril, iremos conversar um pouquinho sobre os órgãos reprodutores das classes dos vertebrados. Eu sou a Fernanda. E eu sou o Pedro. Somos estudantes do Campus 2 da PUC Campinas, do curso de Ciências Biológicas e monitores do componente curricular de Embriologia Comparada. Hoje teremos duas convidadas muito especiais que irá participar do nosso primeiro episódio do EmbryoCast. A primeira convidada é a professora Luísa, graduada em Ciências Biológicas pela PUC Campinas, mestre e doutora em Oceanografia pelo Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. Atualmente é professora de Zoologia de Vertebrados na PUC Campinas. A segunda convidada é a aluna Stephanie, também graduanda do curso de Ciências Biológicas e monitora da professora Luísa em Zoologia de Vertebrados. Bom, antes de iniciarmos a pergunta, vamos explicar um pouquinho o que é a embriologia comparada. A embriologia comparada é a embriologia humana comparada com as 5 classes de vertebrados, que são os peixes, os anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, sabendo sobre o que é a embriologia comparada, Pedro, você poderia falar um pouquinho sobre as classes mais ligadas à água? Beleza. Então, o que é... Eu vejo muito que a gente vê sobre classes como, por exemplo, peixes e anfíbios. Muito do que a gente vê, ao que aparenta, o sistema reprodutor deles é muito parecido, né? A gente vê que ovo é parecido, às vezes até um pouco do método de acasalamento. E eu gostaria justamente de perguntar para a Luísa sobre o que mais diferencia esses sistemas reprodutores. Tem a ver com hábito, alguma coisa hormonal, algo assim? No caso, por exemplo, desses animais, tanto anfíbios quanto peixe, eles apresentam várias estratégias e táticas reprodutivas, tá? Se a gente pegar o grupo todo de vertebrados, eu acho que o dos peixes, eles apresentam muito mais estratégias diferenciadas, assim como os anfíbios também, né? Então, tem muito a ver também com habitat. Você acertou, é isso mesmo, tá? Sim. Eu vejo, inclusive, tinha uma coisa que comentaram comigo há pouco tempo, tinha um peixinho que ele fazia como se fosse um ninho na areia. Que ele abria um campo assim e com base nisso ele fazia para impressionar a fêmea e tal. Eu achei bem interessante isso daí. No caso, por exemplo, dos peixes, tem desde aqueles que constroem os ninhos, né? Ou podem também utilizar ocos de barranco, tudo mais, para colocar ovos, ou mesmo colocar ovos também nas plantas. Mas a grande maioria, na realidade, se a gente pensar, por exemplo, no caso de peixes marinhos, principalmente, eles colocam os óvulos e espermatozoides na água. Então, a grande maioria das espécies aí, eles apresentam, no caso, ovos que a gente chama de planctônicos, tá? Tanto ovos quanto larvas. Agora, quando a gente vai para a área de rio, que tem correnteza, tudo mais, então eles mudam um pouco as suas estratégias também, né? Ou mesmo as táticas reprodutivas. Então, por isso que tem alguns que constroem ninhos, né? Ou protegem os ovos de alguma forma para que a correnteza não leve esses ovos para outros locais. Sei. E quanto à parte dos anfíbios nisso? Eles têm muita diferenciação para os peixes em quesito de estratégia reprodutiva? Bom, tem algumas diferenciações, né? Mas também eles apresentam várias formas, né? Várias estratégias também. Então, nós temos aqueles também que carregam, na realidade, os ovos, né? Que aí já estão fertilizados. Pode carregar, por exemplo, nas costas. Tem alguns que guardam, inclusive, dentro da boca, tá? Tem outros, por exemplo, que o casal faz uma espuma, né,
através do muco, naturalmente, batendo as patas, então eles conseguem fazer como se fosse um ninho de espumas, aonde os óvulos são fertilizados, tá? Então, é uma estratégia bem diferente aí de reprodução. Claro que não tem só esses, né? Existem vários outros. Sim, sim. Mas, assim, em relação a coisas como, sei lá, cortejo, pegando também o grupo dos répteis, os peixes, anfíbios, répteis, assim, eles têm formas de cortejo parecidas, alguma coisa do tipo? Se a gente pensar um pouco em termos comparativos, a gente poderia pensar na parte da coloração, né? Porque no período reprodutivo, muitos desses animais, eles ficam com coloração muito mais viva, né? Também para chamar, no caso, a atenção das fêmeas, tudo mais. Mas claro que é difícil comparar mesmo, né, em relação à parte do cortejo em si. Tem, por exemplo, a forma como eles dançam também em torno um do outro, né? Isso tanto algumas espécies de peixes podem fazer, assim como também os anfíbios. Então, algumas espécies de anfíbios, no caso, por exemplo, das salamandras, né? Também elas podem utilizar um tipo de cortejo diferenciado. O que chama bastante atenção também é que tem espécies de salamandra que tem um cortejo assim um tanto quanto estranho, né, para chamar a atenção da fêmea. Ela começa a mordiscar, por exemplo, o pescoço da fêmea, né, como uma forma de cortejo. Lembro de ouvir sobre isso. Professora Luísa, agora pegando um pouquinho do gancho para os répteis, a gente sabe que os répteis, dentro dos répteis tem 3 ordens muito importantes, né, que são os testudines, esquamata e os crocodilianos. E eu queria te perguntar qual seria a maior diferença das ordens dos répteis em relação à morfologia e reprodução desses indivíduos. Bom, se a gente pensar, por exemplo, pensando nos testudines, no caso aí tartarugas, né? Vamos chamar de tartarugas de uma forma geral, mas entra aí um grupo bastante grande também de animais. E pensando, por exemplo, nos crocodilianos, ambos possuem pênis para reprodução, tá? Sendo que o grupo dos esquamatas é um pouco diferenciado. Então, se a gente pega, por exemplo, os lagartos e as serpentes, eles apresentam, no caso, hemipênis para a reprodução. Certo. E agora uma outra pergunta, né? Existiria algum tipo de animal que teria ovos de casca dura, mas ainda assim se tornou dependente da água para a reprodução? Que eu me lembre, não, porque a casca calcária, ela foi exatamente para poder liberar os animais da dependência total da água, tá? Mas se a gente for, por exemplo, ver, claro que se a gente estudar a parte dos jacarés, né, aí dos crocodílias e tudo mais, algumas espécies, elas naturalmente colocam seus ovos muito próximo da água. Tá? Mas não que eles são diretamente dependentes em relação à parte do desenvolvimento embrionário. O que ajuda a estar assim também mais próximo da água é que também mantém a umidade. Tá? Então, a umidade do local também ajuda no crescimento desses ovos. Entendi. E você falou da questão do órgão reprodutor masculino da ordem esquamata, né, que eles têm o hemipênis e o pênis. No caso, esse padrão, por que ele não é seguido em todos os répteis, né? Porque a gente sabe que nem todos têm o hemipênis, né? E isso é uma estratégia reprodutiva? O que seria essa questão morfológica do órgão copulador? Se a gente, por exemplo, analisar tanto os lagartos quanto as serpentes, geralmente são animais solitários, tá? Então, quando encontra a fêmea, então tem todo né, alguns têm um ritual, inclusive, mas na hora do acasalamento, o lado que está mais próximo da cloaca da fêmea, então fica muito mais fácil se tiver o hemipênis para introduzir, porque é introduzido, no caso, somente um,
né? Não são os dois que são introduzidos. E nas serpentes a mesma coisa também, mas a serpente ela também tem uma movimentação muito grande, né? Ela se movimenta demais, tanto é que o hemipênis da serpente, ela é toda cheia de pequenos espinhos para poder segurar, então, dentro da cloaca da fêmea para transferir o espermatozoide. Certo. E eu queria também, dentro dessa questão, perguntar para a Stephanie se ela tem algo para incrementar sobre essa questão da morfologia externa desse órgão copulador, que é extremamente específico para favorecer a cópula e a reprodução desses indivíduos. Tem alguma questão evolutiva ou genética envolvida? Então, essas características são devidas a uma adaptação evolutiva, né, a diferentes estratégias de reprodução, como a professora Luísa disse. E eu queria até que a professora Luísa me corrigisse se eu estivesse errada, mas os animais, os répteis que possuem o pênis, eles têm uma cópula também um pouco mais demorada, né? E uma das vantagens do hemipênis, dele ter a bifurcação, né, e poder acoplar um lado ou outro, é porque a cópula dos esquamatas, ela corre de uma forma mais rápida. Certo, muito interessante, né, essa questão de morfologia que está extremamente associada à reprodução, né, então é uma característica que ela faz sentido na biologia, né, então se a gente observar a morfologia do animal, a gente já sabe que aquilo representa algo, né, que reflete algo fisiológico também. E quando a gente segue uma linha evolutiva, a gente tem, depois dos répteis, a classificação das aves, né, que possuem grande semelhança evolutiva com os crocodilianos, né? Tanto que a gente faz até aquela comparação, assim, que dinossauro virou galinha, vira e mexe, você ouve isso daí. E até aquela pergunta que todo mundo faz, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Né? E aí até é uma pergunta que a gente poderia fazer para vocês responderem para nós, né? A gente pode começar pela Stephanie. Bom, os crocodilianos, eles têm uma proximidade maior com o grupo das aves do que em comparação com os outros répteis. Por quê? Quando os animais eles são divididos em grupos, é observada as semelhanças genéticas entre eles. O que a gente não pode deixar acontecer é falar as aves são mais evoluídas, porque elas vieram dos répteis ou algo do tipo. Os animais, eles têm essa diferenciação. Nós temos um ancestral em comum e nós podemos falar que nós somos mais ou menos diferenciados em relação a esse ancestral em comum que nós possuímos. Então, os crocodilianos e as aves, eles têm essa relação de parentesco mais próxima do que com outros grupos como o esquamata. E aí a professora Luísa queria também incrementar nessa questão daquela pergunta popular mesmo, né? Se foi o ovo que veio primeiro ou se foi a galinha, né? Mas na realidade, se você não tiver o animal, você não tem o ovo, né? Exatamente, Então, e aí fica essa questão, né? Então, Stephanie, essa semelhança seria em relação a quê? Né? Essa semelhança das aves com os répteis. Você falou que a gente não pode dizer que eles são mais evoluídos, né? E sim que eles têm semelhanças que são diferenciadas, né? E aí, essas semelhanças, elas seriam em quais aspectos, né? Como que a gente poderia diferenciar? Se não na forma evolutiva, seria em que questão? Você diz quais características nós podemos observar nas aves e também podemos observar nos répteis? Sim. Quem tem passarinho em casa vai ficar fácil. Se você olhar para os pezinhos das aves, você pode observar escamas. Isso é uma característica que mostra um pouquinho da evolução, porque o grupo mais basal, né, existiam os répteis primitivos, e a partir desses répteis, um grupo se diferenciou até surgirem as aves. Tanto que, voltando um pouquinho para os dinossauros, nós temos o grupo dos dinossauros não avianos e dos dinossauros avianos. E a partir do grupo dos dinossauros avianos, nós temos todos os répteis atuais, incluindo as aves. Inclusive a galinha, né? Também tem aquela questão de que ela compartilhou um ancestral com os dinossauros, né? E aí,
quando você, por exemplo, professora Luísa, quando você vai ministrar alguma aula e surge essa dúvida, como você explicaria isso para o aluno? Se a gente observar, por exemplo, os fósseis, né? Como Archaeopteryx, por exemplo, tá? Que é o mais famoso, tal, que é demonstrado. O esqueleto em si, se a gente fizer uma comparação, ela é muito semelhante aos dinossauros, né? Só se descobriu que, na realidade, não se tratava de um dinossauro, mas um outro grupo, no caso do grupo Aves, por causa da presença das penas. Muito interessante, né, Pedro? Inclusive, agora que você começou a comentar, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha sobre uma coisa. Você tinha comentado que os répteis, crocodilo principalmente, os crocodilianos, eles colocavam ovos próximos à água, porque isso facilitava no desenvolvimento embrionário. E, assim, não é um tipo de coisa que a gente vê muitas aves fazendo. Por exemplo, sei lá, você vê qualquer passeriformes por aí, normalmente eles não fazem próximo da água. E por que eles são menos dependentes nesse sentido? Na realidade, não é que eles são menos ou mais dependentes, é porque se você for ver o habitat natural dos crocodilianos, quando a gente fala crocodilianos, entra aí crocodilos, jacarés, gavial, esse grupo todo, né? Eles já vivem naturalmente na água. Tá? Então, é natural que o ninho fique próximo a corpos de água também. Tá? E a mesma coisa acontece com as aves aquáticas. O que a gente chama de aves aquáticas, elas também fazem ninho próximo da água ou mesmo em plantas flutuantes na água. Então é mais uma questão de costume em si, do animal. Se você for pensar aí, tem que ver muito com o habitat do animal. Tá. Faz sentido. Viu? Também. Por que, por exemplo, a gente vê aves chocando o ovo, mas os crocodilos não? No caso, se você pensar em relação à parte fisiológica do animal, tá? No caso dos crocodilianos, eles são considerados aí animais ectotérmicos. Né? Enquanto as aves, elas são consideradas animais homeotérmicas, então elas produzem o próprio calor e tudo mais, tá? Então, no caso das aves, fica muito mais fácil, inclusive, ela manter o calor dos ovos utilizando o próprio corpo, fazendo o que a gente está falando aí de chocar esses ovos. Sim. Agora, se a gente pega o grupo dos crocodilianos, o que vai acontecer? Nós temos, por exemplo, o grupo dos jacarés, né? São várias espécies, só que aqui eu estou chamando de jacaré, né? De uma forma geral aí. Eles vão construir ninhos com folhas, restos de graveto, tudo mais, e colocam os ovos no meio. Tá? Então, a própria decomposição da folhagem, ela faz com que aumente a temperatura. Né, do local. Então, isso ajuda a aquecer os ovos, tudo mais. Né? É um cobertor aquecido natural. Exatamente. Agora, se a gente pegar, por exemplo, os crocodilos, eles também fazem, só que fazem um ninho, né, cavando buracos, colocando os ovos e vão jogando as terras em camadas. Mas também é uma forma de manter os ovos protegidos e, ao mesmo tempo, nesse caso, a gente também vai ter temperaturas diferenciadas. Tanto naquele ninho feito com folhas, né, assim quanto os enterrados também. Porque os que estão mais acima, ela recebe mais calor também, né? Isso tinha a ver com o sexo do filhote que era ser, não é? Isso, exatamente, porque aí eu tenho a temperatura de fora influenciando também depois na diferenciação sexual, tá, desses animais. Sei. Que é no caso das tartarugas, né? Quanto mais quente, maior chance de fêmeas em relação a machos, né? E esse cuidado parental, a gente observa nas aves, né? Mas o que é diferente também das tartarugas, né? Que elas não têm esse cuidado parental quando colocam os ovos, né? Isso é uma estratégia para, por exemplo, predação ou algo externo? Exatamente. Por exemplo, se você pensar, por exemplo, no grupo que a gente está chamando de passarinhos, né?
vocês podem perceber que geralmente fazem um ninho no alto das árvores, tá? É uma forma de proteger contra a predação, tudo mais. Então, sim, uma forma de estratégia aí utilizado pelas aves. Claro que tem aves que constroem ninhos extremamente elaborados, né? Tem aves que é bem interessante porque faz um ninho em que tem 2 entradas, uma verdadeira e uma entrada falsa. A entrada falsa é exatamente para enganar serpentes ou outros animais que queiram predar, né, os ovos. Tem uma entrada até mais facilitada, e aí chega lá não encontra nada, mas os ovos eles estão numa outra parte mais protegida, né? Então, se a gente for observar também construções de ninhos de aves, de uma forma geral, assim, é bem interessante também, porque eles conseguem utilizar várias formas exatamente para proteger contra predadores. Nós podemos ver isso com os crocodilianos, né? As fêmeas ainda protegem os ninhos também. Também. E por isso que tem aquela, né, ditado que o pessoal fala assim, chocar com os olhos. Tá? Porque na realidade não é porque ela não está chocando, né, como a gente conhece o choco, mas está observando de longe, sempre bastante atenta ao ninho. Tanto é que, por exemplo, se o ninho ficar muito seco demais, a fêmea vai lá e urina sobre o ninho, exatamente para poder manter a umidade do ninho. Então ela tem todo um cuidado, né, só observando. Eles são super estrategistas, né, os animais, justamente para promover esse fluxo da espécie, né, esse fluxo gênico que vai garantir a sobrevivência deles em longos períodos, né. E agora, entrando no último assunto, que seria os mamíferos, eu queria perguntar para a Stephanie se as diferentes formas de reprodução existem para facilitar a cópula e promover o fluxo gênico. E também se essas características foram herdadas evolutivamente. Bom, biologicamente falando, o objetivo de toda espécie é a reprodução. É deixar suas características para os seus descendentes. Através da seleção natural, os animais mais aptos, eles conseguem se nutrir e chegar até o estágio de reprodução e gerar os seus filhotes. Então, as características que foram mais favorecidas, elas vão se manter. Os animais que nós vemos hoje têm as características que se adaptaram melhor do que em relação aos ancestrais que foram extintos. Então, sim, as características que nós vemos hoje, elas são, em relação às antigas, mas facilitam, né, que esse fluxo gênico aconteça, e isso é totalmente questão evolutiva, é uma questão evolutiva. Em relação à morfologia, eu digo porque eu lembro muito da aula de anatomia, né, que a gente viu alguns animais, né, e os órgãos reprodutores, e eu lembro muito do canal vaginal da vaca, que é extremamente grande, assim, né, e ele é totalmente proporcional ao pênis do boi, né, que é bifurcado também justamente para ter essa facilitação durante a cópula, né? Justamente para liberar os espermatozoides no oviduto. E aí, eu queria também pedir para a professora Luísa agregar um pouquinho mais sobre essa morfologia dos animais, né? Se essa estratégia morfológica ela está relacionada com a facilidade de cópula. Sim, normalmente é isso mesmo que acontece, tá? Se a gente for observar, por exemplo, o grupo dos marsupiais também, né? No nosso caso, aqui seria o gambá, né? Esse gambá mais comum, tudo mais. Então, também apresenta pênis bifurcado, mas também o órgão interno também ele é todo adaptado, tá? Para essa recepção, né, desse formato também do pênis. Então, tem sim diferenciações, dependendo da espécie, exatamente uma para facilitar também no momento da cópula e depende naturalmente dos locais onde eles vivem. Uma coisinha, apesar de falar que aparece para facilitar, eu lembro de ouvir, por exemplo, que
a reprodução do ornitorrinco, ela é meio sofrida pro macho, coisa assim. Parece que o rabo atrapalha, eu não lembro o que era. Mas eu lembro de eles ter dificuldade justamente para a cópula. Isso é uma exceção, algo do tipo? Geralmente, assim, existem também algumas exceções, porque se você for ver também, é o que eu comentei com você anteriormente, né? Também das serpentes, por exemplo, que tem todos aqueles espinhos, né? Que ficam inflados para poder segurar, tudo mais. Não só nesses animais, como a gente sabe que existem outros também mamíferos, né? Que apresentam uma forma de prender também, né? O pênis para poder facilitar a transmissão aí do esperma, né? Internamente e tal. Então... essas palavras, sofrimento, tudo mais, assim, é meio complicado, porque na realidade são palavras utilizadas por nós humanos, né? Falo mais pela praticidade de falar desse jeito. Luísa, uma curiosidade. Falam que quando o cachorro está copulando, você não pode tentar separar porque eles se machucam. E o que mantém eles tão presos, assim, de não conseguir? Porque às vezes a fêmea, ela quer sair, mas ela também não consegue. Exatamente porque fica entumecido, né? E aí segura tal. Então. Igual a questão do M-pênis, que tem as espículas para segurar e favorecer. Então, mesmo que não tenha as espículas, ele ainda pode manter o animal preso. A fêmea presa. É justamente pela morfologia interna também, né, que influencia. E a externa, consequentemente. Então, se for afilado ou se tiver uma circunferência na ponta do órgão, com certeza vai ser para fixar e favorecer a transmissão daquele espermatozoide, né? E aí eu queria perguntar para a professora Luísa também se biologicamente o sistema urinário ele é ligado ao sistema reprodutor dos machos. Isso seria um aperfeiçoamento maior em relação à genitália das fêmeas ou não? Aí realmente é uma pergunta bastante complicada, né? Eu nem saberia responder por que aconteceu tudo isso. Mas a gente percebe realmente que existe essa diferenciação entre o sistema urinário reprodutor de machos e também das fêmeas, né? Porque a gente nota, geralmente, que nos machos são unidos e na fêmea ela conseguiu estar, assim, completamente separado. Mas aí a gente tem que pensar também na parte fisiológica em si de muitas fêmeas, né? Que isso favorece também as fêmeas, essa separação aí do sistema urinário do reprodutor. Se a gente for pensar, por exemplo, no caso, né, dos mamíferos, e se a gente pegar o grupo, inclusive dos seres humanos, né, tal, que existe na hora, por exemplo, a parte reprodutiva, ela tem que estar separada mesmo, porque tem toda aquela parte da menstruação, se não ocorrer a cópula, tudo mais. Então, isso também a gente tem que pensar no outro lado, né? Da parte da facilidade também, anatomicamente falando. Então, não necessariamente ele é mais aperfeiçoado, né? Ele só é exclusivo para favorecer aquela fisiologia do sexo, né? Exatamente, né? Tá? Agora, claro que se a gente pensar em outros animais, aí é um pouco diferente. Se a gente, por exemplo, pensar no caso de peixes, tá? Apesar do peixe, por exemplo, ter sexos separados, eu tenho machos e fêmeas, na grande maioria das vezes, hoje a gente sabe, por exemplo, que nós temos peixes que eles desenvolvem dois sexos, tá? Então, o hermafroditismo, que antigamente a gente achava que não era uma coisa comum entre os peixes, principalmente, hoje a gente já sabe que não é que seja tão comum, mas ela não é tão raro assim, que a gente observa isso, principalmente em peixes, né, que vivem em região de recifes de corais, por exemplo, né? Agora, essa parte do hermafroditismo, por exemplo, ele pode desenvolver no peixe os dois sexos ao mesmo tempo, né, produzir óvulos e espermatozoides, ou ela não é sincrônica, né? Eu posso
primeiro ter o desenvolvimento, por exemplo, da parte do testículo e depois a parte do ovário. Nossa. Então pode ocorrer essas alternâncias. A gente, se eu não me engano, isso era um exemplo até do peixe-palhaço, não era? Exatamente. Sim, eu lembro de terem falado sobre isso pra mim. E uma coisinha, como que, por exemplo, você exemplificaria o que seria o maior diferencial do mamífero durante a fase reprodutiva em relação às outras classes? Bom, viviparidade, apesar de existir também, claro que não é só mamífero que são vivíparos, tá? Sim. Mas, no caso, por exemplo, a gente pensando assim, né, com calma, a formação da placenta, tudo mais, ela é bem diferenciada. Se a gente pensar, por exemplo, na parte placentária, hoje a gente sabe, por exemplo, que tem os tubarões, que são vivíparos placentários, tá certo? Mas a forma como ocorre essa transferência, inclusive de nutrientes da mãe para os filhotes, é mais ou menos semelhante, só que a estrutura interna, ela é bem diferente, né? Tá? Que doido, porque a gente fala de tubarão, parece que ele é muito distante nosso, né? Só que nesse aspecto, algumas espécies são até bem parecidas. Exatamente. Uhum. E agora, para fechar, a última pergunta para a professora Luísa. Luísa, na sua opinião, há alguma característica reprodutiva que pode ser considerada como mais ineficiente e pode desaparecer com o tempo? É uma pergunta difícil essa, viu, de ser respondida, porque, como a própria Stephanie já colocou, né, algumas, em termos evolutivos, por exemplo, aquele que é considerado ineficiente, entre aspas, ele acaba desaparecendo realmente com o tempo, né? Então, neste momento, eu não saberia dizer para vocês se nós temos algum animal, por exemplo, que possa modificar completamente a parte em relação à estratégia reprodutiva. Tá? Nós sabemos, por exemplo, de alguns que eles adiantam esse processo. Né? Então, no caso, por exemplo, nós sabemos de alguns peixes que eles só reproduziam a partir de um determinado tamanho. Só que, com a poluição da água, vários outros fatores ocorrendo, essas espécies começaram a se reproduzir mais cedo, com tamanhos bem menores. Inclusive, a gente já encontra peixes que reproduzem, né? Então, é uma mudança, inclusive, por conta da sobrevivência aí. Assim como, por exemplo, algumas espécies, por exemplo, de lagartos que foram encontrados na Caatinga, que são partenogenéticas. Eu ouvi dizer sobre isso. Era uma história de que todos os exemplares machos tinham morrido dessa espécie e as fêmeas arranjaram a alternativa de fazer partenogênese no lugar, não é? E não só isso, mas também a dificuldade mesmo, né? Por conta do ambiente e tudo mais, de encontrar o macho. Então, hoje, assim, né, se a gente pensar na parte de partenogenia, a gente já sabe que tem algumas espécies de animais que já estão se adaptando para poder, então, manter a sobrevivência das espécies aí. Então, parte para a partenogênese. A gente vê muito isso ocorrendo com serpentes em zoológicos, né? Que elas são isoladas dos machos e acabam procriando através da partenogênese. Realmente, os animais são muito incríveis e estratégicos, né? Então é isso, gente. Estamos encerrando o primeiro de muitos episódios do EmbryoCast que virão. Gostaríamos de agradecer imensamente as duas convidadas, a professora Luísa e a estudante Stephanie, que aceitou o nosso convite e agregou muito na nossa conversa, com muita sabedoria e maestria. Muito obrigada. Obrigada também a todos os ouvintes, esperamos que tenham gostado muito desse podcast. E gostaríamos de agradecer também a professora Carol pela idealização e por ter nos ajudado a concretizar essa gravação. Agradecer à aluna Manuela Lara, que estabeleceu esse contato
né, pra gente vir gravar esse Embriocast, que foi muito importante. E também agradecer a equipe de jornalismo e mídias daqui da PUC Campus 1, que cedeu o espaço e nos ajudou de muitas formas. Muito obrigada a todos. Esperamos de coração que vocês tenham gostado muito dessa conversa, que tenho certeza que vai agregar. E é isso, gente. Até o próximo Embriocast, né, Pedro? Até mais, gente. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Espero que todos tenham gostado e escutem os próximos episódios. Também agradeço pelo convite. Então é isso, obrigada.